Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso assunto bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a Grande Comissão. Gostaria de lembrar os irmãos, esse é apenas um resumo que eu faço, recomendo aos irmãos, vão no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, escutem o audiobook, para que os irmãos possam beber direto da fonte, buscar direto em Deus. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a Grande Comissão. Quando Cristo foi crucificado, eles não creram que ele ressurgisse. Ele havia afirmado claramente que haveria de ressurgir ao terceiro dia, mas eles ficaram perplexos sobre o que ele queria dizer. Essa falta de compreensão deixou-os ao tempo de sua morte em extremo desesperançados. Ficaram amargamente desapontados. Sua fé não penetrava além das sombras que Satanás tinha baixado em seu horizonte. Tudo lhes parecia vago e misterioso. Tivessem eles crido na palavra do Salvador, e quanta tristeza teria sido evitada. E aqui alguns pontos importantes para a gente refletir. Jesus tinha dito a eles que ele iria ser crucificado, que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Disse várias vezes. E aqui um ponto. Esta falta de compreensão deixou-os ao tempo de que sua morte em extremo desesperançados. Eles tinham ouvido as palavras do Mestre, eles quiseram ali encontrar alguma coisa além daquilo. Eles não conseguiram crer, eles tiveram falta de fé naquilo. Eles não conseguiam compreender, eles não aceitavam aquilo que Jesus falava. Se a gente voltar lá em Desejar das Nações, sempre que Jesus falava aquilo, eles ficavam meio que distantes, pensando em outras coisas, procurando mudar de assunto. Não acreditavam naquela promessa de Jesus. Viram tudo o que Jesus tinha feito, inclusive a ressurreição de Lázaro, mas não acreditavam quando Jesus falava que ele iria ser morto, crucificado, e ele no terceiro dia ele iria ressuscitar. E aqui outro ponto importante, cadê? Não, um outro ponto, são 3 pontos importantes, já falei um, aqui outro em cima. Cadê? Aqui, sua fé não penetrava além das sombras que Satanás tinha baixado em seu horizonte. Eles estavam com Cristo, mas permitiam que Satanás trabalhasse na vida deles, colocasse um obstáculo na vida deles, e eles não conseguiam ver além das sombras que Satanás colocava na vida deles. Muitas vezes eu e você estamos na igreja, conhecemos a Cristo, estudamos a palavra, mas deixamos que as sombras de Satanás sejam colocadas em nossa mente, na nossa frente, e nós não conseguimos enxergar além. Nós ficamos limitados àquilo que nós conhecemos, não conseguimos compreender que há muito mais para estudar, que há muito mais para aprender, que a palavra de Deus, que a Bíblia tem de ser estudada constantemente e que lá haverão verdades a serem descobertas, tesouros. Devemos cavar a Bíblia como se fosse um terreno cheio de tesouros, procurando essas joias preciosas que ali estão, procurando compreender a verdade para as nossas vidas, procurando transformar a nossa vida pela contemplação, pelo estudo da palavra. Eu sou transformado. Tudo lhes parecia vago e misterioso, ou seja, por essas sombras, por eles não acreditarem, era tudo um grande mistério. E hoje a palavra de Deus nos mostra tudo tão às claras, tudo tão claramente o que vai acontecer, como vai acontecer, mas muitas vezes eu e você estamos nos deixando enganar ou não queremos acreditar. Sabemos que virá um decreto dominical em que seremos impedidos de comprar e vender, a não ser que aceitemos a imagem, a adoração, a besta, ou pela mão, ou pela mente, e falamos e não achamos que isso vai acontecer no nosso tempo, que isso está muito distante. Jesus vai voltar? Claro que vai, ele disse que vai, é uma promessa, mas não acreditamos que será em nossa geração. Acreditamos que vai ser mais para frente, porque nós olhamos para o cenário profético e vemos que está muito distante disso acontecer, quando na verdade está muito perto, mas nossos olhos estão vendo essas nuvens densas de trevas que nos colocou na frente. Porque nós vemos o mundo inteiro se alinhando, já há muito tempo isso acontecendo, tudo sendo posto nos seus devidos lugares, e a qualquer momento virá sim esse decreto, essa dificuldade
que enfrentaremos, e se não compreendermos o tempo que estamos vivendo, vamos ser pegos desprevenidos e nossa fé pode esmoecer, sim, seremos achados em desespero por não conseguir, não termos tido preparo suficiente e podemos falhar e cair. Devemos tomar muito cuidado com os tempos que estamos vivendo. Esmagado pelo descontentamento, angústia e desespero, os discípulos se reuniram no cenáculo e fecharam as portas, temendo que o destino do seu bem-amado mestre pudesse tocar-lhes também. Foi nesse recinto que o Salvador, depois de sua ressurreição, lhes apareceu. E aqui um ponto importante. Esmagados pelo descontentamento, eles estavam totalmente sem esperança. Se reuniram com medo das consequências que viriam em cima deles, porque eles também seguiam a Jesus, porque eram seus discípulos. Eles ficaram com medo daquilo que viria a acontecer. E isso pode, sim, acontecer conosco. Exatamente. Se a gente for ver isso aqui, esmagados pelo descontentamento, temos uma frase que nós usamos muito, um dia específico, que é o grande descontentamento, 22 de outubro de 1844, onde acreditavam que Jesus ia voltar, ele não voltou e houve um grande desapontamento. Ou seja, as pessoas, por interpretarem as profecias erradas, por não compreenderem, por não terem a visão, ficam desapontadas, têm a sua fé esmagada. Normalmente, nesse tempo, se afastam de Deus. Quando a gente vai lá no grande desapontamento em 1844, muitas pessoas abandonaram a fé, porque elas tinham feito tudo, venderam as casas, venderam tudo que tinham entregado tudo, doado aos pobres, e aí Jesus não voltou e elas se decepcionaram, porque não compreenderam as Escrituras, porque não sabiam o que estava acontecendo. E muitas vezes você podemos estar com essas nuvens negras na nossa frente, não compreendemos as Escrituras, e quando as coisas acontecerem, nos pegarem desprevenidos, então poderemos desanimar e abandonar a nossa fé. Devemos ter cuidado com isso. Durante esses dias que Cristo passou com os discípulos, eles adquiriram nova experiência. Ao ouvirem o querido Mestre explicar-lhes as Escrituras à luz de tudo quanto acontecer, a sua fé foi inteiramente firmada nele. Quando nós passarmos a estudar as Escrituras verdadeiramente, quando nós passarmos a buscar mais a Cristo, Ele tem todo o prazer e a boa vontade de nos ensinar, de nos instruir, de nos capacitar. E Ele deseja fazer isso, mas Ele não irá fazer se eu e você não buscarmos, se eu e você não abrirmos a nossa Bíblia hoje, se nós não pegarmos o Espírito de profecia. Não tem como nós aprendermos mais. Não vai ser um passe de mágica. É necessário 100% do esforço humano. E naquilo que é impossível para o homem, Deus irá atuar e irá completar a obra. E nesse momento em que Deus completar a obra em nós, a nossa fé estará firmada na rocha, firmada em Cristo. Antes de ascender ao céu, Cristo deu aos discípulos uma comissão. Disse-lhes que eles deviam ser os executores do testamento no qual ele legava ao mundo os tesouros, ele legava ao mundo os tesouros da vida eterna. Antes de ascender ao céu, Cristo deu aos discípulos uma comissão, ou seja, uma missão. Ele os reuniu, ele os instruiu, e agora ele estava passando o bastão para eles de levar o evangelho que Cristo deixou, o testemunho de Jesus, as boas novas. A comissão evangélica é a carta magna missionária do reino de Cristo. Os discípulos deviam trabalhar fervorosamente pelas almas, dando a todas o convite de misericórdia. Não deviam esperar que o povo viesse a eles. Deviam eles ir ao povo com a sua mensagem. Mesma mensagem para nós hoje. Não devemos esperar que o povo venha até nós aprender de Cristo. Devemos nós ir ao povo. Não devemos nos acomodar dentro das nossas igrejas, nos nossos bancos confortáveis, com os ar-condicionados e com as mensagens maravilhosas dos nossos pastores. Devemos nos levantar e ir levar a mensagem às pessoas que estão ao nosso redor,
Muitas vezes temos igrejas que não fazem a diferença nem nos seus vizinhos. Se a igreja sumisse dali do dia para a noite, ninguém ia sentir falta, ninguém ia notar diferença. Devemos levar a mensagem a todos e não esperar que as pessoas venham até nós. E é exatamente isso que a gente pegar aqui, esse pensamento de não é esperar o povo vir até nós. E essa é uma mentalidade enrustida dentro da igreja, porque nós queremos e buscamos fazer sempre programações maravilhosas para atrair as pessoas, para elas ficarem animadas de irem para a igreja, delas ficarem confortáveis de estar ali, para elas saírem satisfeitas de ouvir uma mensagem. E sim, devemos fazer isso, devemos passar mensagens que transformem a vida das pessoas, devemos nos acomodar às pessoas, devemos recebê-las bem, sim. A igreja deve ser um lugar diferenciado para as pessoas, mas não devemos ficar fazendo essas coisas achando que elas vão até nós. Devemos nós ir até elas. E quando elas vierem depois até nós novamente, porque ficaram sedentas da água que a demos, então elas terão tudo isso da programação que temos na igreja. Mas primeiramente devemos ir levar a mensagem. Quando Cristo disse aos discípulos: "Ide em meu nome a juntar na igreja a todos quantos crerem", deixou claro perante eles a necessidade de manterem simplicidade. Quanto menor ostentação e exibicionismo, maior seria a sua influência para o bem. E aqui nós vemos agora um contraste com a igreja, porque sempre querem conforto, querem ostentação, muitas vezes buscando exibicionismo, sim. Eu frequentei durante muito tempo, a maior parte de adventista, um grupo muito pequeno, um grupinho, sempre as mesmas 10 pessoas, 15 pessoas estavam ali. A igreja pequena, uma igreja humilde, e várias vezes levamos pessoas ao batismo, e as pessoas do grupinho queriam a festa ali, queriam ali no grupo, onde nós sempre estávamos. Mas vinham orientações, não sei de onde, para fazermos sempre o batismo na igreja central. Por quê? Para motivar os membros da igreja central, porque eles não trabalham, porque eles não querem levar a mensagem, porque eles não estão fazendo isso, para ver se eles veem batismo e se eles se motivam e vão mais buscar as pessoas. Porque é uma igreja maior, porque dá um destaque maior para a festa, querendo exibir alguma coisa. Quando chamavam os melhores pregadores de São Paulo, os cantores que todo mundo queria ver, é tudo na igreja central. As reformas, a igreja crescendo, a igreja central, tudo concentrando, querendo enfiar cada vez mais pessoas num lugar só, quando nós temos a orientação desde Gênesis que devemos viver em pequenos grupos. Pois o irmão pode ir lá estudar as orientações de Deus, Adão e Eva, a ideia de Caim, de construir uma cidade, aglomerar pessoas em um lugar só. Enfim, devemos sim levar pessoas mantendo a simplicidade, para que isso não diminua a nossa influência, sem ostentação, sem exibicionismo. Os discípulos deviam falar com a mesma simplicidade com que Cristo havia falado. Então não adianta eu chegar aqui e começar a falar difícil. Algumas palavras difíceis que eu uso aqui já são de cotidiano da igreja, quando a gente fala. Pelo menos eu acho, né? Porque eu só ouvi essas palavras dentro da igreja, então eu acho que é normal falar assim dentro da igreja. Nunca ouvi essas palavras fora. E como eu estou falando de irmão para irmão, então eu as uso aqui. Devemos usar a mesma linguagem, o mesmo linguajar. Eu não vou aqui começar a falar com os termos rebuscados, com palavras difíceis, como é num documento de advogados conversando, juízes, esse tipo de coisa, excelentíssimo, palavras difíceis que não são usadas. Devemos usar a linguagem do povo, devemos conversar com o povo de coração para coração. Por que o pastor Luiz Gonçalves, na Novo Tempo, ele chamava tantas pessoas para si? Porque ele conseguia conversar com as pessoas como iguais, ele colocava esse sentimento. Vem juntinho, vamos sentar junto, vamos conversar. Não falava difícil, uma linguagem simples, uma linguagem que as pessoas entendam. Porque alguns políticos são tão populares hoje, porque eles falam simples, a linguagem que o povo entende. E aí eles trazem uma massa que adoram como deuses, infelizmente.
deviam imprimir no coração dos ouvintes as mesmas lições que lhes haviam sido ensinadas. Então, quando nós falarmos a pessoas, quando nós formos até as pessoas, quando nós formos levar o Evangelho, devemos ser simples, devemos falar da mesma linguagem e ensinar as lições que já estão expressas no nosso coração, aquilo que nós sabemos, porque nós aprendemos. Então nós devemos levar a verdade a qual conhecemos, devemos levar toda a verdade a qual conhecemos e devemos continuar estudando para que tenhamos mais verdade, devemos ensinar isso também. Cristo não disse aos seus discípulos que a sua obra seria fácil. Não pense eu e você que será fácil ir até as pessoas, vamos levar a porta na cara, vamos ser ofendidos, vamos ser humilhados, vamos ser distratados. Eu já vi pessoas distratando crianças que foram dar um livro. Não vai ser fácil. Mostrou-lhes a vasta confederação do mal arregimentada contra eles. Teriam de lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, mas não seriam deixados a lutar sozinhos. Assegurou-lhes que estaria com eles. Iremos passar dificuldades por viver ao lado de Cristo, por viver o caminho que Cristo nos deixou. E Ele nos assegurou que estará conosco o tempo todo, constantemente. Não seremos abandonados, jamais. Cristo há de andar conosco. Enquanto obedecessem sua palavra e trabalhassem em harmonia com Ele, não fracassariam. Ide por todas as nações, ordenou Ele. Obedecer à palavra de Deus e trabalhar em harmonia com o que Cristo fez. Enquanto fizermos isso, obedecer a palavra e trabalharmos em harmonia com Cristo, não iremos fracassar na obra de levar o Evangelho, porque muitas igrejas não batizam, não fazem trabalho missionário, não levam pessoas ao batismo. É um dos dois. Ou é a falta de obediência, ou é a falta de harmonia com o que Cristo fazia. Porque se Ele falou que teríamos sucesso, que não iríamos fracassar se assim fizéssemos, quando fracassamos é porque não fazemos assim. Sempre que Cristo diz uma coisa, Ele cumpre. Se Ele disse que teremos sucesso obedecendo a palavra e trabalhando em harmonia com Ele, assim teremos sucesso na obra de levar o Evangelho. Não lhes era necessário ver mais distante no futuro do que as revelações que lhes havia feito. Os capacitavam a ver. Sua obra era proclamar a mensagem evangélica. Eles não precisavam de mais revelação do que aquilo que eles tinham que revelar, daquilo que eles tinham que pregar naquele momento. Muitas das revelações, muitas das coisas que nós temos hoje, eles não tinham. E eles não precisavam daquilo. E o que temos hoje é o que precisamos para hoje. Devemos levar, devemos buscar, sim. Devemos orar, clamando por mais luz, por mais entendimento, sim. Mas devemos levar aquilo que temos hoje. Devemos continuar estudando, devemos continuar nos empenhando e levar tudo aquilo que temos hoje. Não é selecionar, mas isso aqui já é do passado, isso aqui eu não quero, isso daqui não é tão importante assim. Não é a minha vontade, é toda a verdade que eu devo levar. 18 minutos, vamos pular para os 2 últimos parágrafos aqui. A promessa da segunda vinda de Cristo deveria ser conservada sempre viva na mente dos seus discípulos. O mesmo Jesus a quem viram subir ao céu viria outra vez para receber aos que na terra se entregaram para o seu serviço. Aqui 2 pontos importantes. Primeiro, a promessa da segunda vida deveria ser conservada sempre viva nos seus discípulos. Se no momento em que eu e você pararmos de pregar a volta de Jesus, pararmos de crer na volta de Jesus, pararmos de confiar na volta de Jesus, pararmos de almejar a volta de Jesus, iremos enfraquecer na fé. Porque é essa esperança, a grande esperança que nos motiva a seguir firmes na caminhada. Sabermos que o nosso Mestre virá para nos buscar. E aqui o outro ponto. Virei outra vez para receber aos que na terra se entregaram ao seu serviço. Jesus vai voltar para receber aqueles que se entregaram para o seu serviço.
se eu e você estamos vivendo um cristianismo sem serviço, sem levar o evangelho, um cristianismo só nosso, um cristianismo na minha igreja, às vezes na minha casa, no meu quarto, em que eu não sirvo ao meu próximo, em que eu não levo o evangelho ao meu próximo, em que as pessoas não reconhecem em mim a Cristo, então eu vivo um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E eu não me encaixo nesse requisito. Não é essas pessoas que vivem o seu evangelho isolada que Cristo vai voltar para salvar. É aquele que tem levado a mensagem ao mundo. E o último texto, para a gente encerrar. Assim se cumprirá a promessa de Cristo a seus discípulos. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A todos os que têm amado e esperado por Ele, Ele coroará com honra, glória e imortalidade. A todos os que o têm amado e esperado por Ele. E quando eu de fato amo a Cristo, eu levo o Evangelho, porque eu quero que as outras pessoas compreendam que Cristo as amou assim como Ele me amou. E Ele morreu por elas, e elas têm esperança e salvação. Aqueles que têm esperado por Ele. Aquilo que dá essa chama viva, que nos motiva a continuar na caminhada, mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas. Ter na nossa mente que Jesus está voltando, que aguardamos com isso com esperança. São essas duas coisas que estão no perfil daqueles a quem Cristo irá voltar. Os que têm amado a Ele, levado o Evangelho porque o amam, e aqueles que têm aguardado por Ele. Os justos mortos ressurgirão das suas sepulturas, e os que estiverem vivos serão arrebatados com eles para encontrar o Senhor nos ares. Não sabemos se você estaremos vivos daqui a alguns minutos, quando Jesus pode estar voltando, daqui a algumas horas, dias. Não sabemos quando Jesus irá voltar. Se estivermos na sepultura ou se estivermos vivos, temos de ter a esperança de que, quando Ele voltar, independente se estivermos mortos, ressuscitaremos para o encontrar, porque morremos com essa esperança, porque acreditávamos nisso, amávamos o Mestre e esperávamos e aguardávamos o Mestre com ansiedade, se estivermos vivos, porque estamos amando o Mestre e aguardando Ele com esperança, com ansiedade de o encontrar. Então, nós, mortos em Cristo e vivos, seguidores de Cristo, iremos encontrar o nosso Senhor nos ares. Que esse seja o nosso pensamento, que nos motive, que nos dê forças a continuarmos na caminhada cristã, a que nos motive a levarmos a mensagem a outras pessoas, a termos a certeza que há sucesso na vida do cristão, que obedece à palavra de Deus e que, eu até esqueci, eu falei aqui várias vezes, obedecer a palavra e trabalhar em harmonia com Cristo. De fato, teremos sucesso em levar o Evangelho quando obedecermos a palavra e trabalhar em harmonia com Cristo. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro ponto, algum outro texto que o irmão leu, aqui foi um resumo do meu resumo, tem alguns parágrafos do meu resumo que eu pulei, tem coisas que eu não anotei aqui, não sublinhei. Se os irmãos quiser tirar alguma dúvida, quiser comentar, para crescermos espiritualmente, para estudarmos juntos, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, temos a receita do sucesso na obra de levar o Evangelho a esse mundo, Senhor. Obedecer a Tua palavra e trabalhar em harmonia com Jesus. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor, que Ele imprima o caráter perfeito de Cristo em nós e que possamos, Senhor, de fato, refletir o amor, o Teu amor às pessoas à nossa volta, que possamos, de fato, Senhor, fazer toda a Tua vontade e que no grande dia em que Jesus voltar, possamos estar ali ressuscitados, em pé, de qualquer forma que seja, mas contemplando o nosso Senhor, que almejamos e que amamos e que iremos encontrar em breve nos ares. Temos a certeza que o tempo está próximo e que nada nos desanime a seguirmos no caminho, Senhor. Haverão dificuldades, haverão lutas, Satanás irá tentar colocar trevas nos nossos caminhos, na nossa frente, mas que o Senhor nos fortaleça
e nos mostre o caminho em que devemos seguir, fazendo toda a tua vontade, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.